Hoje o Dois Pontos traz mais um bom papo sobre literatura. Nosso encontro foi na casa da escritora Inês Figueiredo, que recebeu também o escritor Geraldo Jesuíno. Amante dos poemas, contos e crônicas, Inês Figueiredo tem trabalhos publicados em várias revistas e antologias, com prêmios da União Brasileira de Escritores, Prêmio Ideal Clube de Literatura e Secretaria da Cultura do Ceará. É autora de O Poeta e a Ponte, de 1997, Estrela Vida Minha, de 2004 e Palavra por Aí Aventura, de 2011. Nosso segundo entrevistado, Geraldo Jesuíno, é jornalista, designer e artista plástico. Capista de renome, criou e coordenou a oficina de quadrinhos do curso de Comunicação Social da UFC. Membro dos conselhos editoriais das revistas Literapia e Caos Portátil, Geraldo é autor dos livros O Trenzinho e O Espantalho, de 1981, ambos de literatura infantil, além de Moreira Campos em Quadrinhos, de 1995. Conheça agora a trajetória artística de Inês Figueiredo e Geraldo Jesuíno. Jesuíno e Inês, conta pra gente quando foi que os senhores se descobriram como escritores, por favor. Não, eu acho que descobrir como escritor, não existe assim uma época na minha vida que foi uma coisa normal, comum, desde criança, não digo nem desde adolescente, desde criança mesmo. Os primeiros livros que lia, já escreviava alguma coisa. Já. Desde criança. Aí entra no colégio, você faz uma redação, a professora gosta, lê alto para os outros coleguinhas, né? Lê em público. Aquilo vai incentivando. Depois você fica taxada como a pessoa que escreve bem, e todo mundo que escreve alguma coisa, digamos, que pende mais para a literatura, as pessoas são fadadas a achar que aquela ali escreve tudo, desde convite de enterro até convite de festa. Eu sempre me recusei, porque essas coisas eu não sei fazer. Então foi assim, tinha um jornalzinho, aí chama a Inês, no colégio, e daí do colégio foi para outro colégio, foi para outro colégio. O primeiro prêmio sério que eu ganhei, assim, que eu soube, que eu escrevia realmente, foi um concurso. Eu estudava no Rio nessa época, e houve um concurso chamado Marina Bandeira, que era entre colégios católicos. Aí eu ganhei o concurso e fiquei muito satisfeita. E isso aí, quando eu cheguei na faculdade aqui, Faculdade de Direito, pediram uma colaboração para o Jornal Mural da classe, né? Eu coloquei o tema desse concurso, o texto desse concurso. E aí pronto, daí em diante me chamaram, daí a pouco estava me chamando para o grupo Literapia, que era coordenado pelo professor Mário Barata, que foi uma figura incrível que teve nessa cidade. Era um homem, um poço de ciência. Você conheceu, né, o Mário Barata? Muito. Era artista plástico, era escritor, era um grande professor de direito, era uma grande figura, filósofo, né? Uma grande figura. Eu acho que no terceiro ano de direito da faculdade, eu fui convidada por ele com um grupinho para fazer só para você ter ideia, para fazer uma pesquisa sobre bruxas, duendes e judaísmo. Isso em pleno 63. Quer dizer, o homem é dessas pessoas que jamais deveriam desaparecer da face da terra. Professor Mário Barata. Meu primeiro livro, que foi em 97, eu dedico a ele. Porque ele foi uma pessoa que marcou muito. Agora, então, eu fiz parte desse grupo, Literapia, ainda muito boba, engateando, ainda muito jovem, acho que foi em 68 por aí, ou 64, 65 por aí. Depois, mais adiante, já no fim da faculdade, aí eu entrei para o grupo Sim de Literatura. Foi um grupo muito importante que teve aqui, embora tenha durado pouco tempo, porque as figuras eram proeminentes, e aos poucos foi indo. Um toque dos dedos, um choro contido e o rugido dos felinos. A noite não mais cantou os louvores, nem a chuva mudou o seu rumo. Copiosamente sussurrou nos telhados, atando os grunhidos aos velhos móveis mudos e inquisidores por minutos eternos. Até quando, talvez arrependido de sua cumplicidade, estancou e deixou vazar pelas paredes os ecos dos gemidos e dos cansaços. Estava feito. E o senhor, Jesuíno, como foi o seu primeiro contato com a literatura? Bom, é coisa interessante. Quando eu
Eu sempre estudei em colégio, em escolas chamadas aquelas escolas de comunidade, aquelas coisas assim. Minha família era sempre uma família muito humilde. Mas quando eu fui para o primeiro colégio de fato, eu descobri que a diretora do colégio tinha uma biblioteca. E eu tive acesso ao primeiro livro da minha vida, assim, de verdade, de pegar ele para ler. E eu peguei um livro pouco conhecido, Dom Quixote. E comecei a ler Dom Quixote. E me empolguei. Eu não sei se vocês se lembram, mas naquela época se escrevia muito em papel almaço. Não sei se vocês conhecem, é um papel grande assim, pautado. E eu consegui algumas folhas de papel almaço e escrevi um romance. Veja lá, eu li um livro e escrevi um romance. Que legal. Escrevi um romance. Passei um tempo, me empolguei e escrevi um romance. Depois eu peguei esse romance e assim com medo de... Mostrei a alguns colegas da sala, alguns pedaços do romance. E depois levei para minha mãe. A minha mãe achou muito legal, sabe? Me deu um abraço, me elogiou muito e guardou. Pronto. Terminou a minha primeira fase de literatura. Acabou por aí. Bem, eu achei naquela época que minha mãe tinha guardado aquilo porque era tão ruim que não merecia que ela mostrasse para ninguém. Ainda deve estar guardado nos alfarrábios dela por lá, que mantém, lá meus irmãos mantêm com muito cuidado. E depois do tempo passou, eu acabei entrando na universidade e fui participar de um projeto chamado Biblioteca da Vida Rural Brasileira. O que era esse projeto? Ele se destinava a dotar as escolas de interior nas primeiras leituras, de envolver as crianças do interior com literatura. Então, nós tínhamos uma dificuldade grande, que era fazer literatura dentro de um determinado padrão que pudesse ser entendido pelas crianças do interior, um vocabulário medido, trabalhar com o pedagogo. Essa coisa diferente. Muito diferente, muito travada, você precisa ter muita disciplina. E foi montada uma equipe, a professora Maria Lia Soares, a Marita Balcells, Laerte, uma equipe de texto e uma equipe de imagem, porque os livros tinham que ser ilustrados, que livro de literatura infantil sem imagem não vale nada. Bom, eu cuidava da equipe de imagem e as colegas cuidavam da área de literatura. E nós começamos a trabalhar. Eu recebia os textos, ia cuidar da ilustração, diagramação, arrumação. Naquele tempo a impressão era muito complicada, você tinha que separar cor na unha, na marra, fazendo com máscara e tudo. Bom, e aquela coisa foi chegando. E como eu acredito que literatura é uma coisa que se resolve ela sozinha, sabe? Depende se você tiver espaço para deixar ela se acomodar em você, de repente eu fui achando que tinha um certo espaço. E em algumas horas vagas fiz dois textos e entreguei para a comissão. Aí, surpresa, aceitaram os dois. Aí eu fiquei feliz, não porque fosse ganhar alguns trocados a mais, mas é porque eu estava naquele mesmo padrão, aquela coisa que a minha mãe tinha guardado não era tão ruim assim. Bom, terminou esses projetos, terminou o projeto e logo em seguida nós recebemos uma proposta da Evans Brothers, uma editora inglesa, que queria publicar 1 milhão de exemplares de cada um desses livros para distribuir com os países de língua portuguesa. E nós corremos para cima. Toda vida que eu olho para esse contrato na minha gaveta, eu tenho raiva. E nós não conseguimos liberar os royalties brasileiros para CD. Nossa. Eu cedi os meus, os colegas cederam os deles, mas nós tivemos problema de burocracia internacional que não liberou, não em tempo suficiente para a Evans poder publicar. Então acabamos perdendo, e isso foi um golpe mortal na minha carreira de literatura, porque logo em seguida eu digo, não adianta se produzir nesse país, não adianta, não vale a pena. Parei e acabei me dedicando à área de edição e da imagem, como eu fazia já na universidade. Edição. Assumi uma época a imprensa universitária e basicamente eu fazia livro. E trabalhava texto de colegas, de amigos. Quanto tempo você passou na imprensa? Passei 12 anos na imprensa universitária, fazendo basicamente livros. Eu tirei a imprensa de uma produção de um livro por semestre para 150 livros por ano.
Então foi uma mudança grande. Como a gente não tinha uma tradição muito grande de editores lá dentro, então eu tinha que deglutir aqueles textos todos. Sabe? E literatura não perdoa. Se você está perto dela, você acaba sendo inoculado. Aí você começa a produzir devagarinho de novo. E por mais que a gente resista, acaba soltando uma coisa aqui, uma coisa ali, e vai por ali. Uma orelha de um livro, um texto para o outro, apresentação de alguma coisa, você vai fazendo e de repente chega. Alguns livros estão arrumados por aí para serem publicados. A gente fica querendo criar coragem, porque talvez a Inês possa comprovar isso, que publicar no Ceará não é fácil. Não é fácil. Qual a maior dificuldade, então? Publicação aqui no Ceará, acredito não só no Ceará, mas no Brasil também, né? No Brasil, mas no Ceará... Principalmente a divulgação, né? Como é que se chama? A distribuição. A distribuição. Não tem. É uma coisa muito caseira. Então hoje, aqui no Ceará, eu acredito que a gente publica muito mais por uma questão de a gente se reafirmar, dizer eu sou capaz de fazer isso, do que dizer, nós vamos fazer literatura porque eu quero comer à custa disso. Não. É complicado, então. Muito eu não acredito que exista no Brasil ninguém que viva totalmente, nem os grandes nomes brasileiros. De repente sentou-se Lesta, Eila, a nova, vestida de filó cor do arrebol, evoluindo no alto do trapézio. De boca aberta, seguiu as flexões, as sufixações, os movimentos de gênero, número e grau, e tantas outras maravilhosas figurações que realizavam-se e desfaziam-se sob uma leve e sutil pontuação, no cimo, junto à lona mágica. Foi então, quase a perder o coração no susto, que testemunhou a nova. Pernas grossas, saia em filó cor do arrebol, camadas e recamadas de brilhante pontinhos, seios fartos, rosto amigo, despencar-se em espiral e cair, pernas abertas, como a ofertasse. Linda, linda, linda. Ah, suspirou, eis a nova, a cair na cama do branco papel, qual pluma na lama. Eis a palavra, a anelada, nova palavra. A conversa entre Inês Figueiredo e Geraldo Jesuíno continua no próximo bloco. Não saia daí, é daqui a pouco no 2 Pontos. O 2 Pontos está de volta e hoje o bate-papo foi entre os escritores Inês Figueiredo e Geraldo Jesuíno. Neste bloco, nossos convidados falam sobre suas principais produções literárias. Inês, falando de seus trabalhos publicados, você chegou a participar de algumas revistas literárias, né? Como você citou agora há pouco, a Literapia, além de outras. Fale um pouquinho desse momento da sua vida. Isso é contínuo. É contínuo no sentido de que começou nos anos 90, com uma revista, que era o último número da revista Seara, acho que é Seara, né? Seara. Que era editado, se eu não me engano, pela Beatriz Alcântara. E ela me convidou, e eu fiz parte desse último número. E foi aí que eu publiquei o primeiro conto, porque eu era insegura sobre contos. Publiquei o primeiro conto. E daí aí as pessoas ficaram convidando. Então sempre, todo ano, né, tem 2, 3, 4 revistas que convido. Hoje em dia também tem algumas revistas digitais, né, quer dizer, virtuais, revistas na internet, como é que chama? Né? Então tem uma no Paraná, que é muito interessante, que eu colaboro com ela, quando ela pede, de uma moça chamada Valéria Eike, que eu agora não me recordo o nome da revista. E assim, ao longo do... sempre. Tem as revistas de cada academia que eu faço parte, da Fortalezense, da Alane. A Espiral. Espiral você que foi uma das criadoras da Espiral. Foi, a que gerou a revista Espiral. Foi, que gerou. O Grupo Espiral, que foi nos anos 90, esse Seara era um grupo que eu não fazia parte. Tinha uma revista e o último número que circulou foi que eu publiquei esse conto, a convite da Beatriz Alcântara. Aí depois ela fundou o Grupo Espiral, ela com o Duma, o João Duma.
Também participou dessa revista? Me convidou, várias pessoas, inclusive eu, fomos fundadores dessa revista Espiral. Mas ela está parada. Não digo que morreu, porque é uma revista maravilhosa. Aí está parada agora. Mas tem outras, tem a Dalane, tem das Amigas do Livro, a Sal, tem a da Fortalezense. São duas da Fortalezense, né? Não estou lembrando aqui os nomes. Tem a Acta Literária. Acta Literária e outra também. Não conheço a outra. O senhor também participou de conselho editorial, né? De algumas Sim, revistas. Fala sim, um pouquinho e de algumas revistas também. Eu acho que experiência. aqui no Ceará tem o que eu chamo de literatura formal, que é a literatura do livro, e a literatura ligeira, essa coisa mais ágil, mais fluente, onde você... Eu gosto mais. Eu adoro coletânea, onde você vê um estilo, lê o outro, e eu acho que essa é a coisa mais ágil. E ela tem proliferado nessa cidade, graças a Deus, desde algum tempo para cá. Literapia, Caos Portátil. Caos Portátil, eu esqueci de falar. Aquela outra que só para adultos. Maravilhoso. Que lançaram agora, a Espiral. Tem algumas revistas que estão sendo lançadas e eu tenho a primazia de trabalhar com a literapia desde o primeiro número. Então é um projeto que a gente vem fazendo com o Pedro Henrique Saraiva Leão, que é um titã nessa área, e ele não abre precedente. Ele está, acho que, mais de 10 anos sem publicar um livro para publicar a revista. Para isso você vê como essa coisa tem uma força muito grande, forte. Né? E a gente acaba participando dessas revistas, que eu acho que é uma coisa muito legal. E, às vezes, a gente tem que se preservar um pouco, né, Inês? Porque se você for publicar de todas que estão pedindo, você jamais encontra coisa inédita para fazer um livro. Então, tem que, às vezes, dar um tempinho. Isso eu acho legal, sabia? Eu não acho que um livro, na minha modesta opinião, eu não acho que um livro necessariamente tenha que ser de textos inéditos. Não acho. Eu acho que o livro não pode ser... Se é um livro de narrativas, eu vou chamar de narrativas, porque eu não gosto de fechar, assim, crônicas, contos, eu não gosto dessa fechada. Eu não tenho obrigação, porque eu não sou professora de literatura, então eu posso falar o que eu quiser, né? Eu não acho que o inédito seja necessário, certo? Porque, pelo contrário, uma pessoa, primeiro as pessoas que atinge, o mundo que atinge, o universo de pessoas da literatura que atinge na revista não é o mesmo do livro. Esses contos desse livro aí, a maioria já estavam publicados, e no entanto as pessoas releem e não sabem que leram e têm o maior prazer de estar lendo junto, porque sempre todo livro tem um fio condutor, né? Uma narrativa vai se dando mão à outra, como um poema vai se dando mão a outro na formação do livro. E na revista ficou a coisa esparsa. Na revista dá a mão ao seu colega da direita, ao seu colega da esquerda. Já ficou com conotação. Agora, eu não tenho nenhuma autoridade para dizer isso, porque o Jesuíno sabe muito mais do que é isso, porque ele é que trabalha com isso tecnicamente, né? É porque tem os danados dos editores de revista que eles querem sempre as coisas inéditas. Por exemplo, agora saiu o Cravo Roxo do Diabo, né? E o Pedro Salgueiro me pediu um conto inédito. Ele te pediu um conto inédito também? Só que ele me pediu um conto inédito, e já faz bem 5 anos. Eu fiz o conto para ele, aí já publiquei no meu livro. E ele só publicou depois. Entendeu? Saiu primeiro no teu livro. Eu me lembro que eles ele me pegam ligou. Então você sempre tem que ter alguma coisa na manga, sabe? Tem que guardar um pouco, não pode ficar soltando muito tempo. E nem sempre a gente tá. Porque eu aprendi com o Dimas Macedo que literatura tem que maturar, né? Você escreve alguma coisa, qualquer bobagem, põe lá na gaveta, deixa ele maturar. Se daqui a 1 ano você abrir a gaveta, ler de novo e ele resistir, ele tem alguma chance. Aí dá certo. Se ele não resistir, se você disser, bom, não tem chance, ele vai para o lixo mesmo, não tem dúvida. Ela tem que maturar. Mas uma coisa que você falando sobre maturar já 2 vezes que me chama a atenção. Não estava querendo falar no poema, porque eu esqueci o nome do autor. É aquele maravilhoso paranaense, que morreu há algum tempo, da década de 60, esse rapaz escreveu coisa linda, tem um livro dele ali. Depois, se até o fim do programa eu me lembrar, eu digo. Ele dizia que um bom poema leva anos, esse é um poema dele. 5 jogando bola, 6 namorando a vizinha, 4 resolvendo as rixas, 7 ganhando dinheiro e assim vai. Um bom poema leva anos.
Você não pode dizer, se levantar e dizer, eu vou fazer um poema. Um conto até pode, porque já ficou, é o som que chega, não sei o quê. Mas um bom poema leva anos, escreve e fica. Eu geralmente uso botar em cima da mesa, de vez em quando eu dou uma olhada assim, aí muda aqui, risca ali. Essa questão, essa que é a né? maturação. Essa que é a maturação. Escrever é muito fácil, né, Inês? Tirar o que você escreveu é mais difícil. Bem mais difícil. Porque na hora de escrever, tudo vem de uma conversa que a gente estava tendo, eu e ela ali antes de começar, da dificuldade de dizer do, né? Que através, o que você conta, o que o escritor, o artista plástico, o artesão, o teatrólogo, o musicista, o que ele conta? Ele conta o musicista com as notas musicais e isso e aquilo outro, o artesão com aquele material que ele trabalha, o escritor com as palavras, o artista plástico com as tintas e as luzes, e são sempre as mesmas. E você tem que colocar aquelas ideias que não são sempre as mesmas, e que vêm de algum lugar que você nem conhece, nem de você mesmo, e o que é que você vai fazer com aquele material que é sempre as mesmas? Por isso eu acho que você deve e pode lançar mão de outras línguas, para colocar, para dizer do incognoscível, do novo, do belo, ou você tem que lançar mão de qualquer coisa. Eu acho que aí vale a pena. Porque só existe um motivo para se escrever, para se pintar, para se fabricar uma peça, se for para dizer algo. Se não for, eu acho que não. Senão, para que o ser humano... Por que nós aqui do Nordeste publicaríamos? Se é difícil uma veiculação, é difícil a editoração, é difícil tudo. Graças a Deus, eu pelo menos já tive uma melhora, porque contei com o Jesuíno, que desde o primeiro livro que ele editou meu, foi uma maravilha. Vamos falar agora dos livros então, né? Já que já está falando de distribuição. Bem, esse foi o primeiro, mostra aí o seu filho. Conte da sua participação também no livro da Inês. Bom, esse livro da Inês foi um achado. Eu não conhecia a Inês. Conhecia a... Não conhecia não. A Coca que me levou lá. Pois é. Conhecia a Coca. Coca Torquato, não sei se vocês conhecem, artista plástica, já fez exposição lá na Unifor, grande artista. Tá? E a Inês foi lá, não sei porquê, talvez por indicação, levando dela um trabalho da Coca e os poemas dela. E me pediu para fazer um livro dela. E já foi me impondo algumas diretrizes difíceis de resolver. Ela queria que a capa do livro dela tivesse essa imagem. Há que se crer no fascínio das metáforas, principalmente se poeta não se é. Há que se apostar todas as fichas na paixão, na sua gana, na sua estranha e magnífica força. Há que se crer, por fim, nas palavras, no seu mimetismo calidoscópico de sentidos e intenções. E, se tanto exige imensurável empenho, revela-se mais ameno crer nos poetas, os que se desatam e se deixam fluir desnudadamente, além do val das paixões, em si o criador de metáforas. E aí, no segundo, eu não podia chamar ninguém para fazer outra orelha, que se não fosse ele, né? A orelha também é dele, ficou maravilhosa. Ele superou-se, ainda ficou melhor do que esse. Esse ficou melhor. Eu acho. Quer dizer, esse aqui para mim é o livro do coração, até porque a poesia é meu amante, né? Então, eu acho que nada fica mais bonito do que esse livro. Mas esse aqui, e a orelha que ele fez, é belíssimo também. Que é o que foi publicado agora. Esse foi o contraponto. Era o outro livro da Inês. Esse aí eu entreguei a ele. E foi um trabalho de garimpo, não foi? Foi. Porque eu entreguei coisas em pedaço de papel. Escrito com máquina de escrever, com aquela fita antiga. Que era que sei lá se era ou se era computador. Acho que era máquina mesmo. Eu estava dizendo para a Inês que quando ela me entregou esse livro, era uma coisa séria, né? Eu, na terceira ou quarta, eu li esse livro, eu li os textos da Inês umas 20, 30 vezes, seguidamente, o tempo todo, até porque eu estava editando. E quando eu recebi, que eu tomei consciência do que era, eu achei que era uma tomada de posição de uma escritora. Os 2 livros anteriores da Inês são de poesia. A participação dela com conto era na famosa
o veículo ligeiro que eu chamo, que são as revistas, os prêmios que ela ganhava nos concursos, ela ganhou vários. E quando ela se propôs a publicar esse livro, ela não teve o cuidado, aliás, ela não se deu ao trabalho de criar coisa nova. Muito poucas. Ela pegou o que tinha. Então ela foi garimpar o que ela tinha. Isso é que eu chamo de tomada de posição. Bom, a contista está aqui desde o começo. Ela faltava só ser revelada. Tá? Então, arrumou o trabalho e, pasme, o trabalho estava tão maturado que ela não precisou mexer em nada. Fale um pouquinho da sua experiência na área de editoração de livros. Eu acho que todo homem merece um vício na vida. Alguns gostam de vinho, outros de cachaça. Eu gosto de imagem. Eu gosto de editoração. Eu gosto de edição, eu gosto de livro. Gosto de imagem, de editoração na forma geral. De livro mais especificamente. E eu tinha um professor, faleceu há pouco tempo, a quem eu devo essa tendência. Professor Faria Guilherme, Heitor Faria Guilherme, que fez um livro. Eu era estudante de comunicação, acho que estava no primeiro semestre, era segundo, e ele chegou e disse: Tiazinho, eu queria que você fizesse a capa desse livro para mim. Porque ele tinha me visto fazer garatura durante a aula dele. Desenhando coisa de história em quadrinhos, ele disse: eu queria que você fizesse a capa do meu livro. E eu fui fazer a capa do livro do Faria e ele aceitou. Depois, o príncipe dos poetas cearenses, Arthur Eduardo Benevides, me pediu para fazer uma capa para ele. Eu digo: bom, alguma coisa está acontecendo aqui, talvez alguma coisa errada. Fiz a capa, foi publicado o livro. Bom, daí para frente virou vício, não parei mais. Eu parei de contar quantas capas fiz quando eu cheguei a 1040. Daí não contei mais. Fazer capa de livro é talvez uma das coisas mais bonitas que você pode fazer. Porque você tem a necessidade de ler os livros. Então eu leio muito. Eu leio muito. Às vezes um livro de contos, no primeiro conto eu descubro a capa. No outro eu preciso ler 3 vezes o livro inteiro. Então você lê tudo. Junta o trabalho de editor e o trabalho de capista, você acaba lendo literatura cearense. Eu leio muito. Imagino. E como eu acho que o Ceará é um estado que tem uma literatura fortíssima, eu tenho o privilégio de ter uma biblioteca de autores cearenses Enorme. Privilegiadíssima, sabe, assim, belíssima. Isto em mim, noutro lugar de mim, mas mesmo assim ainda em mim, tu um Deus, vizinho em mim, por tênues tabiques separado, trazes as cadeiras e as mesas, os lençóis e as frutas do jardim. Embora o cão rosne, a lâmpada do poste se apiede dos fantasmagóricos signos da calçada, ainda assim, tu, isto em mim, instala-te na clareira, barroso chão, apodera-te da única cadeira, e em mim navegas, naquela madeira à deriva, poeira, do portão do meu rosto. Nosso papo de hoje fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, use nosso endereço eletrônico, @unifor.br. E não esqueça, você pode assistir a toda a programação da TV Unifor pela internet. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa.